Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre os números complexos e a sua importância. Os números complexos são números criados para resolver o problema que a gente tinha nos números reais das equações quando tinha uma raiz de número negativo. Então, para isso foram criados os números complexos, que são os números imaginários. E o que são os números imaginários? A gente tem um número complexo que ele pode ser escrito na forma algébrica, que é z igual a mais bi, onde a é a parte real, b é a parte imaginária e i é o que a gente chama de unidade imaginária. E essa unidade imaginária é o que chamamos de i ao quadrado igual a menos 1. Por que isso surgiu? I ao quadrado igual a menos 1. Lembra que a gente tinha, sei lá, raiz quadrada de menos 4. Isso aqui não existia no conjunto dos números reais. Só que, se menos 1 vale i ao quadrado, agora a gente pode escrever da seguinte forma: 4 vezes i ao quadrado. E 4 vezes i ao quadrado, tirando a raiz quadrada, vai ficar 2i. Então, eu retiro o problema que eu tinha no conjunto dos números reais. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos de números complexos na forma algébrica. Então, se eu tenho z igual a 2 mais 3i, a parte real dele é igual a 2 e a parte imaginária dele é igual a 3. Se eu tenho z igual a 3, a parte real dele é igual a 3 e a parte imaginária dele é 0. Z igual a menos 2i, a parte real dele é 0 e a parte imaginária é menos 2. Beleza? Então vamos lá. Operações com números complexos. Como que eu faço? Soma, subtração e multiplicação com números complexos. É similar ao que a gente tinha com os números e com letras, enfim. A gente vai fazer da mesma forma. Então vamos lá. Se eu quero somar números complexos, eu vou pegar a parte real, eu somo com a parte real, e a parte imaginária, eu somo com a parte imaginária. Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 mais 4, que dá 6. 3i mais 5i dá 8i. Então, finalizou. Beleza? Aqui eu tenho soma. A soma vai ser menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Menos 4i mais 8i vai ficar mais 4i. Beleza? Então, temos dois exemplos de soma. Agora, vamos supor que eu quisesse fazer a subtração desses números. 2 mais 3i menos 4 mais 5i. Percebam que esse sinal vai mudar o sinal de tudo lá dentro. Então, vai ficar 2, vamos repetir aqui. 2 mais 3i menos 4 menos 5i. Agora eu vou resolver. 2 menos 4 vai ficar menos 2. Mais 3i menos 5i dá menos 2i. Perfeito? Agora, se eu tenho menos 1 menos 4i, esse sinal de menos vai mudar o sinal de tudo lá dentro. Então, menos 2 menos 8i. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 4i menos 8i vai ficar menos 12i. Beleza? Agora, como que eu faço para calcular a multiplicação de um número complexo? Multiplicação vai ser muito simples. Vou fazer distributivo. Então, vai ficar 1 vezes menos 2 dá menos 2. 1 vezes i dá i. 3i vezes menos 2 dá menos 6i. 3i vezes i dá 3i ao quadrado. Só que, espera aí, i ao quadrado não é igual a menos 1? Então, a gente pode substituir isso aqui. Então, vai ficar menos 2 mais i menos 6i mais 3 vezes menos 1. Então, a gente teria menos 2 mais i menos 6i
menos 3. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Mais i menos 6i dá menos 5i. Então, resolvendo isso aqui, a gente chega a menos 5, menos 5i. Perfeito? E agora, se eu quero achar esse número ao quadrado? Esse número ao quadrado, 1 mais 3i ao quadrado, é a mesma coisa que 1 mais 3i vezes 1 mais 3i. Então, vou fazer a distributiva e a gente vai ficar com 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 3i, 3i. 3i vezes 1, 3i. 3i vezes 3i dá 9i ao quadrado. Só que lembrando que isso aqui vai ficar 9 menos 1. 9 vezes menos 1. Então, vai ficar 1 mais 3i dá 6i. Menos 9. Então, a gente vai ficar com menos 8 mais 6i. Então, se eu tenho 1 mais 3i ao quadrado, a minha resposta é menos 8 mais 6i. Agora a gente tem o valor de i. Porque o i, a gente sabe que é a unidade imaginária, só que a gente sabe também que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, a gente vai colocar isso aqui. I ao quadrado é igual a menos 1. Só que, vamos lá. Qualquer número elevado a zero é quanto? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, i elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a 1 é quanto? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado a 1 é igual a i. Perfeito? A gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1. E agora, i elevado a 3. I elevado a 3 não é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i? Só que a gente sabe que i ao quadrado é quanto? I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes i dá menos i. Olha que maravilha. E a gente sabe que i à quarta é igual a i ao quadrado vezes i ao quadrado. Só que quanto que é i ao quadrado? Menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Perceberam que aqui ele está sempre se repetindo de 4 em 4? Então, quando eu tiver um expoente maior para i maior do que 4, basta eu dividir por 4, ver quanto vai ser o meu resto. Se o meu resto for 0, ele vai ser igual a 1. Se o meu resto for 1, é como se fosse y elevado a 1, ou seja, vai ser i. Se o meu resto for 2, vai ser como se fosse i elevado a 2, ou seja, menos 1. Se meu resto for 3, vai ser como se fosse i elevado a 3, que vai ser menos i. Perfeito? Então, vamos lá. I elevado a 49. Se a gente for resolver 49 dividido por 4, a gente vai ter 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para chegar a 4, nada. Desce o 9. 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 9, falta 1. Então, resto 1. Se for resto 1, então é similar a isso aqui. Sendo similar ao i elevado a 1, a gente tem que i elevado a 49 é igual a i elevado a 1. Então, i elevado a 1 vai ser igual a i. Perfeito? Então, isso aqui é igual a i. Agora, se a gente tem i elevado a 100. I elevado a 100, se eu fosse pegar o 100, 100 dividido por 4, a gente consegue ver que é 25, né? E resto 0. Se é o resto 0, então a gente sabe que é a mesma coisa que i elevado a 0, e i elevado a 0 é igual a 1. Agora, vamos para a letra C. Vai ser 3 vezes i elevado a 15. A gente sabe que aqui vai dar resto 3, né? Então, é a mesma coisa que i elevado a 3. Menos i elevado a 16. 16 é múltiplo de 4, então é resto 0. Então, i elevado a 0. Então, vai ficar 3 vezes... O i elevado a 3 é quanto? Menos i, né? Menos i elevado a 0. I elevado a 0 é 1. Então, vai ficar menos 3i menos 1. Ou a gente pode reescrever com menos 1 menos 3i. Perfeito?
E agora, como que eu faço para resolver uma equação com raízes complexas? Antes a gente torcia para no ensino médio dar o valor de delta negativo, porque a gente conseguia parar a conta ali e falava que não tinha raízes reais. Agora a gente não pode fazer mais isso, agora a gente aprendeu os números complexos. Então vamos lá, vamos resolver o delta disso aqui e achar as raízes. Então a gente tem delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser b ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta é igual a 16 menos 20. Delta é igual a menos 4. Opa, delta deu menos 4. Só que eu posso dizer que meu delta é igual a 4 vezes i ao quadrado, porque o i ao quadrado é igual a menos 1. Lembram disso? Então a gente vai ficar com x' e x duas linhas. X' vai ser menos b, então vai ficar menos 4, mais raiz do delta. Raiz do delta vai ser 2i, certo? Raiz do delta. Raiz do delta igual a 2i. Então aqui vai ficar menos 4 mais 2i dividido por 2. Menos 4 mais 2i dividido por 2, eu posso simplificar aqui, né? Então vai ficar menos 2 mais i. E aqui vai ficar no x2, menos 4 menos 2i dividido por 2. Então vai ficar, simplifico, né? Menos 2 menos i. Então, a solução da minha equação vai ser menos 2 mais i e menos 2 menos i. Como que a gente faz para resolver agora esse segundo exemplo? Mesma coisa, vou fazer o delta. Delta é b ao quadrado, então vai ficar 4 menos 4 vezes 1 vezes 2. Delta é igual a 4 menos 8, delta é igual a menos 4. Então, eu posso escrever isso como 4i ao quadrado. E a raiz do delta vai ser 2i também. Então, vamos calcular x' e x duas linhas. O x' vai ser menos b, então vai ficar 2, mais 2i dividido por 2, que vai ficar, simplificando tudo, 1 mais i. 2 menos 2i, o x duas linhas, dividido por 2, que vai ficar 1 menos i. Beleza? Então, a solução da minha equação vai ser 1 mais i e 1 menos i. Perfeito? Valeu, pessoal. Um abraço.